Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Não é somente dominical, porque alguns irmãos vão assistir ao longo da semana e por isso não é uma escola bíblica dominical, mas é uma escola bíblica onde nós temos estudado, refletido sobre a palavra de Deus nesse tempo de pandemia. E essa é a nossa 11ª lição. Já estamos quase terminando esse trimestre e foi assim uma bênção poder estudar vários desses temas que se aplicam a esse contexto que nós estamos vivendo. E se você não assistiu algumas das nossas aulas, você pode procurar aqui na playlist Esperança em Tempo de Quarentena, que você vai encontrar todas as outras aulas e não perder nenhuma delas. Peço que você deixe o seu like, isso vai ajudar o nosso canal. Também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ajude a compartilhar também, não só a Escola Bíblica, mas os cultos, os outros programações da nossa igreja, que é bênção para participarmos. Então convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim o texto: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A lição de hoje a gente vai falar sobre presença. E nada é mais importante na nossa vida do que sabermos que Deus ele é presente em nós. Eu sei que a gente pensa várias coisas e a gente tem vários sonhos, várias expectativas e a gente tem várias propostas para a nossa vida, caminhos a percorrermos ao longo de toda a nossa jornada. Mas em todo esse tempo, o que mais é importante para nós é a presença do Senhor. Nesse tempo de pandemia, a gente pôde perceber o quanto a presença é algo importante para nós. Porque durante todo esse tempo não podemos estar presentes em vários lugares, em vários momentos, não podemos estar presentes em aniversários, em casamentos, em encontros de família, em almoços importantes, não podemos estar presentes no templo, não podemos estar presentes, muitos no trabalho, em outras atividades sociais que desenvolvemos, presentes com os amigos. E como a presença ela é algo importante para nós e o quanto nos faz sentir a ausência de alguém na nossa vida ou estar presente em algum lugar, em algum ambiente que nós realmente gostamos e precisamos fazer em nossas vidas. Deu para a gente compreender o quanto a presença ela é importante. Mas, acima de tudo, o que é mais importante para nós é saber que Deus ele é presente. E esta é uma característica de Deus, o que a gente chama de atributo de Deus, e um atributo inegociável de Deus, ou incomunicável, melhor dizendo, de Deus, que não se comunica com os homens, ou seja, os homens não possuem esse mesmo atributo, que é o atributo da onipresença. Deus ele é presente em todo lugar ao mesmo tempo. E isso é bênção do Senhor, saber que não há um lugar na face da terra que podemos esconder da presença do Senhor. Ou não há nenhum lugar na face da terra em que podemos fugir também da presença de Deus. Em que Deus ali não estará conosco, ou em algum lugar nessa terra em que Deus não estará nos guardando, nos vigiando, nos protegendo, porque nós temos da sua presença definitiva nas nossas vidas. Mas além da presença do Senhor, saber que Ele é presente em todos os lugares, precisamos compreender que Deus também ele é presente para abençoar as nossas vidas, para nos ajudar, para nos fortalecer. A sua presença não é só no sentido de ver todas as coisas, de conhecer todas as coisas, mas também uma presença que pode marcar positivamente as nossas vidas. Mas também Deus ele é presente de uma forma em que pode trazer o juízo para aqueles que necessitam de juízo. Então precisamos entender esses 3 aspectos da presença do Senhor. Primeiro, a presença de Deus que nos guarda, que nos cuida, que controla e exerce o domínio sobre todas as coisas. Essa é a presença do Senhor. Entender que a sua presença ela não pode ser negada, pois Ele é presente em todos os lugares. Não há um milímetro em que Deus, na face da terra, todo o universo, que Deus não esteja presente, porque Ele é presente em todo lugar. Existe um outro aspecto que é esse aspecto da presença para abençoar. E aí a presença de Deus, em alguns lugares, Ele não é presente ali para abençoar. E muitas vezes, até mesmo em nossas vidas, há uma ausência, não uma ausência da presença de Deus, mas no sentido de que Deus não está ali mais para abençoar. Isso aconteceu em alguns momentos. Aconteceu com o rei Ezequias, quando Deus o deixou por conta própria, por causa do seu próprio coração. Então a gente percebe que em alguns momentos Deus ele deixa de exercer o seu papel de abençoar por conta de alguma situação, de alguns contextos. Em outros momentos, Deus, a sua presença é para punir,
para julgar, para trazer juízo. E aí a gente pode pensar até mesmo a realidade do inferno. Deus ele é presente também no inferno, mas só que ali a presença dele traz condenação, traz juízo para aqueles que forem lançados no inferno. O inferno não pertence a Satanás, mas o inferno foi criado por Deus como um lugar de condenação e a sua presença ali é para condenar. E isso acontece também em alguns momentos na nossa vida em que nos afastamos de Deus e a sua presença ali traz juízo, traz punição, traz condenação para aquele que desobedece ao Senhor. É claro que em todo esse tempo, Deus ele tem a propósito de trazer o homem para perto de si, mesmo no tempo em que nós somos disciplinados durante a nossa vida aqui. O seu desejo é trazer o homem de volta para si. Então precisamos compreender esse aspecto da presença do Senhor. Não há um lugar sequer em que podemos fugir da sua presença. Ele estará lá, seja para abençoar ou seja para nos trazer a reflexão com algumas situações que acontecem em nossas vidas, mas não podemos esquecer jamais de que Deus ele é presente, que os seus olhos nos acompanham e que Ele sabe todos os detalhes das nossas vidas. E quando a gente entende isso, e o nosso coração teme a Deus, nós não vamos querer nada mais além da presença do Senhor. E como é maravilhoso poder ver assim a expressão de vários servos de Deus, como ansiavam por essa presença. A gente tem o próprio Moisés pedindo para que Deus estivesse presente na sua vida. Se o Senhor não for comigo, eu não posso realizar essa obra. Como que os servos de Deus eles tinham esse desejo de estar junto com Deus. A gente pode ver os salmistas declarando todo o seu amor, todo o seu desejo por estar na presença do Senhor, ansiando assim como as corças anseiam por águas, assim como a terra seca anseia por água, assim como os pardais encontram lugar na casa do Senhor, assim também é o desejo do salmista de estar na casa de Deus. Como que a presença, estar na presença de Deus, era algo muito marcante na vida desses homens, dessas mulheres de Deus no passado. A pergunta que a gente precisa fazer é: será que nós hoje ansiamos pela presença do Senhor? Será que nós desejamos a presença de Deus em nossas vidas, participando de todas as ações do dia a dia que nós vivemos? Ou será que a gente deseja que Deus fique um pouquinho de fora, um pouquinho de longe, mas não se intrometa em algumas questões na nossa vida? Precisamos pensar o que nós queremos realmente com a presença do Senhor. Se queremos a sua presença para nos conduzir, para nos guiar, para nos abençoar, para nos trazer de direção, para nos trazer exortação, correção na hora que precisarmos, ou se a gente quer controlar a nossa vida e querer a presença de Deus apenas naqueles momentos especiais, nas festividades, nos casamentos, nos aniversários, nos tempos de celebração. Será que são só esses momentos que nós queremos a presença de Deus? Ou será que ansiamos por essa presença constantemente? Esse período de pandemia nos fez refletir muito sobre isso. E parece que a gente esquece de uma forma muito rápida. Se a gente voltar um pouquinho, alguns meses atrás, não precisa ser muito, 2, 3 meses atrás, o povo de Deus todo exclamava assim com um desejo tão grande de voltar para a igreja, para os cultos, de participar, de estar nas igrejas. Agora a gente tem a oportunidade de participar dos cultos, a gente tem a oportunidade de retornar para a comunhão da igreja. A gente já percebeu que essa pandemia já se enfraqueceu, o número de contágio ele já é baixo, a gente já sabe como é o tratamento, a gente já sabe quais são os riscos, o governo, a Secretaria de Saúde, o Ministério de Saúde já liberou para que pudéssemos voltar, já retornamos às atividades quase que todas, trabalho e as atividades sociais, de passeios, tudo isso já voltou. Mas por que o povo de Deus ainda não retornou para as igrejas? E eu falo isso não somente pela nossa realidade, mas de uma forma geral, a gente conversa com outros pastores, com outros irmãos, e a gente percebe a mesma realidade. Por que será que aquele desejo que era manifesto através das redes sociais, hoje não se concretiza no retorno festivo para a igreja do Senhor? Aquelas romarias que nós víamos aos domingos, com famílias inteiras indo caminhando para os cultos, onde nós vemos hoje esse mesmo movimento do povo de Deus? Parece que a presença de Deus, ou estar na presença dele, se tornou apenas algo muito pessoal, muito particular, e esquecemos de fato do culto, onde nós realmente precisamos estar, porque faz parte da nossa vida como crente. É claro que a presença de Deus ela é muito mais importante que o templo. Não podemos confundir as coisas. A presença de Deus não é o templo porque não estamos mais no Antigo Testamento. E isso também serve para o nosso aprendizado. Mas não podemos negligenciar o aspecto do culto público,
E isso é importante, onde nós vemos ali um encontro com Deus, nós temos ali um momento que separamos para cultuar a Deus e estar junto com outros irmãos. A presença do Senhor é algo importante. Por isso nós precisamos ansiar cada vez mais pela presença do Senhor. Saber que Deus, Ele é um Deus gracioso, um Deus que nos abençoa, um Deus que está conosco, um Deus que nos fortalece, que cuida de nós. Como o salmista no Salmo 121 diz, Ele é como aquele guarda fiel que não cochila, não dorme. Esse é o Deus presente em cada um de nós. Como nós lemos aqui em sua palavra, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esta é a verdade que as Escrituras elas apresentam para as nossas vidas. Mas precisamos entender que nós temos consequências que passamos por elas. Aquilo que sofremos nesse mundo, não podemos atribuir a Deus, porque não foi Deus, mas é consequência dos nossos atos pecaminosos, é consequência do nosso pecado. Eu não falo de um pecado pontual, essa pandemia é fruto de um pecado que alguém cometeu. Não, mas é fruto do pecado da humanidade diante do Senhor, porque se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não estaríamos sofrendo tudo aquilo que nós sofremos hoje. E isto mostra exatamente para nós, nos faz pensar, nos faz lembrar que nós somos pecadores e por isso somos alvos da punição, do castigo de Deus. Não um castigo pontual por um pecado que cometemos, mas o castigo da nossa natureza pecaminosa, que geme, que anseia pela presença definitiva do Senhor para todo sempre, onde o tabernáculo de Deus estará conosco e Ele estará no nosso meio para todo sempre. Esse será um momento de glória para todos nós, para aqueles, é claro, que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Mas para aqueles que não creram em Cristo Jesus, podemos ter certeza que o princípio das dores que nós vemos hoje, ou seja, o sofrimento, as lutas, as enfermidades, os conflitos que passamos, eles apenas nos fazem pensar ou lembrar que Deus trará o juízo definitivo para todos aqueles que não crerem e se arrependerem, porque esses serão lançados no lago de fogo e enxofre, e esta é a segunda morte. Um dia Deus, Ele levará todos, mas hoje os problemas que passamos nos servem para nos alertar, nos trazer a lembrança de que nós pecamos e por causa do nosso pecado veio sobre nós o castigo, a punição, as consequências do nosso ato pecaminoso diante de Deus. E o que nos resta é confiar na graça do Senhor Jesus, a chegar a Ele com confiança, porque Ele é um Deus de amor. E no amor de Deus, nós encontramos o acolhimento, nós encontramos a transformação quando nós temos um coração quebrantado. Eu gosto muito da frase do pastor Hernando Dias Lopes, que ele diz o seguinte: onde se ouve o choro do arrependimento, ouve-se a música do perdão. É isso que o Deus de amor que nós servimos, honramos, adoramos, Ele faz com aquele que chega até Ele. Precisamos entender esse aspecto de Deus, mas num todo, para não haver distorção sobre quem é o Deus que nós servimos. Mas como é bom saber que temos uma presença, e uma presença definitiva, que ninguém, nem nada pode tirar essa presença de Deus para conosco. E que a presença do Senhor na nossa vida possa ser uma presença abençoadora, uma presença para abençoar, para ajudar, para fortalecer, que Deus tenha esse prazer em nossas vidas para agir, para que possamos cada vez mais glorificar e exaltar o Teu santo nome. Lembre-se disso, Deus, Ele é presente, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Mas talvez nós estejamos abandonando a presença de Deus. Talvez eu e você, em alguns momentos, estejamos deixando Deus de lado da nossa vida. Ele nunca nos abandonará, mas nós, muitas vezes, o abandonamos. Será que nesse tempo não temos também abandonado a Deus? Será que nesse tempo não temos abandonado a nossa confiança em Deus sobre todas as coisas? Será que nesse tempo não temos abandonado a nossa confiança na proteção de Deus, no cuidado de Deus? Será que nesse tempo não temos abandonado a nossa confiança na presença do Senhor, que tem tudo aquilo que precisamos para a nossa vida e viver com toda a felicidade? Será que não temos trocado essa presença definitiva e abençoadora de Deus por outras coisas que vão tentar, que achamos que vai suprir essa nossa necessidade? Pense sobre isso e que possamos ansiar cada vez mais pela presença do Senhor. Nada é melhor do que estar perto de Deus. Pus no Senhor Deus toda a minha confiança para anunciar todos os seus feitos, diz Asaf no Salmo 73. Querido, que Deus o abençoe e desfrute da doce, bendita, preciosa presença do Senhor sobre a sua vida.
Pai amado, queremos pedir ao Senhor que nos ajude a confiar que o Senhor é esse Deus presente, que nunca nos abandona, mesmo nos dias maus, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor sempre estará conosco. Nos ajude a ter essa certeza em nosso coração, ainda que nós não venhamos sentir isto, mas que possamos crer e saber que Tu estás presente. Ó Deus, que jamais possamos abandonar o Senhor, jamais possamos, ó Deus, tentar fugir da Tua presença e deixar o Senhor por qualquer outra coisa, mas que possamos em todo tempo ansiar estar perto de Ti, ansiar, ó Deus, por ouvir a Tua voz, ouvir os Teus conselhos, a Tua direção, os Teus caminhos, porque eles são melhores do que os nossos e é o Senhor é quem dirige os nossos passos. Ó Deus, a Tua presença é preciosa para todos nós. Abençoe, Deus, o Teu povo e ajuda-nos a confiar em Ti a cada dia mais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa aproveitar a lição e esse estudo dessa semana. Que Deus abençoe e um forte abraço.